Aeroporto Internacional de Miami, 5 de fevereiro de 1973, 17h45, hora local. A comissária, Virginia Phillips, preparava as refeições do TriStar L1011, de matrícula November 318 Eco Alpha, quando percebeu uma névoa se formar na pequena cozinha do avião. Ela parou imediatamente a tarefa e prestou atenção àquela nuvem. Aos poucos, em meio à névoa, um semblante humano surgindo. Até que a moça reconheceu o rosto. Era o engenheiro de voo Don Repo, morto em um acidente 2 meses antes. Virginia saiu correndo do avião e não falou nada aos colegas, a não ser que não estava se sentindo bem. Ela temia represálias ou um falso diagnóstico de insanidade mental e preferiu ficar calada. Um mês depois, ficou sabendo sobre os incidentes no November 318 Eco Alpha e também em outras aeronaves da companhia. Semanas depois, este mesmo avião já se preparava para taxiar na pista de Newark, quando a comissária-chefe percebeu o comandante da Eastern sentado em uma poltrona da primeira classe. Em sua lista, não havia nenhum tripulante voando como passageiro extra. Aproximou-se e o abordou. Ele, com uma estranha expressão no rosto, misturando desconforto e tensão, olhava fixamente para a frente e não respondia às perguntas da comissária, que começou a ficar irritada. As constantes perguntas sem resposta atraíram a atenção de outros passageiros da primeira classe. A comissária chamou o comandante antes que o avião começasse a taxiar. Ao chegar na poltrona, o capitão do voo reconheceu o homem misterioso. Sem se conter, ele gritou: "Meu Deus! É Bob Loft!" De repente, na frente de todos, a silenciosa figura desapareceu no ar. O voo foi imediatamente cancelado e a histeria tomou conta dos passageiros, que tiveram que ser atendidos e acalmados. Com esse incidente, a imprensa tomou conhecimento de que havia algo mais nos aviões da Eastern. Os livros de bordo de outras aeronaves, como o da November 317 Eco Alpha e da November 308 Eco Alpha, também continham anotações pertinentes ao que ocorria no interior das aeronaves. Coisas do tipo: JFK, durante reabastecimento. VP da Eastern, primeiro a embarcar. Cumprimenta comandante no avião. Percebe ser Bob Loft. VP sai do voo. Neste caso, JFK é o aeroporto de Nova York, enquanto VP se refere ao vice-presidente da companhia. Bob Loft era o comandante do voo 401, também morto no acidente. Outra anotação citava: voo Nova York, Miami, comandante Loft, visto por 3 tripulantes que tentaram falar com ele. Loft não responde e desaparece na frente dos 3. Avião inteiramente revistado, voo cancelado. Em março de 1973. Funcionários da empresa de refeições Marriott faziam o abastecimento da cozinha do November 308 Eco Alpha, quando foram abordados, segundo eles, por um homem com roupas de segundo oficial. O homem apenas olhou para eles e, sem dizer nada, desapareceu em pleno ar. Os funcionários deixaram o avião às pressas, dizendo que não abasteceriam mais aquela aeronave. Os casos aconteciam uns após o outro. Dias depois, uma comissária do November 317 Eco Alpha disse ter aberto o compartimento de bagagens, quando se deparou com o comandante Bob Loft, olhando fixamente para os olhos dela. A comissária desmaiou e o voo sofreu um atraso de mais de 30 minutos por causa desse incidente. Para o espanto de todos da companhia, novos e mais sinistros relatados surgiram. Um deles
envolvendo um copiloto do 308 Eco Alpha. Ele fez o checklist externo da aeronave e, ao entrar na cabine, encontrou Donald Rappel sentado em sua poltrona. Bastante assustado, ouviu o engenheiro dizer: "Já fiz o pré-check. Não se preocupe." E desapareceu, sem qualquer vestígio. Este foi o primeiro relato envolvendo a voz da aparição. No segundo, o encontro se deu no aeroporto de San Juan, em Porto Rico. O comandante embarcou no modelo L-1011 e deu de cara com Don Rappel dentro da cabine. Calmo, o engenheiro teria dito: "Não haverá mais nenhum acidente com L-1011 na Eastern. Nós não deixaremos que isto aconteça." A esta altura, você deve estar se perguntando o que aconteceu que justifica as aparições, não é? Bom, então vamos aos fatos. Na noite do dia 29 de dezembro de 1972, o avião de matrícula November 310 Eco Alpha, um TriStar L-1011 da Eastern Airlines, com 163 passageiros e 13 tripulantes, fazia o voo 401 de Nova York a Miami. Já se preparando para pousar por volta das 23h29, a aeronave teve uma aparente pane no trem do pouso. Eles falam normalmente trem de pouso. O comandante Bob Loft informou a torre de controle, dizendo que iria remeter até encontrarem a falha. Olha só, o operador da torre solicitou a Loft que se mantivesse a 2.000 pés, orbitando a região do aeroporto, enquanto tentava resolver o problema. Coincidência ou não, o avião sobrevoava boa parte dos Everglades, região pantanhosa da Flórida, numa noite bastante escura. Ângelo Donadeo, engenheiro da Eastern, que estava como observador naquele voo, e Donald Rappel adentraram no compartimento do trem de pouso. No interior do compartimento, os dois encontraram dificuldades para enxergar claramente o sistema. O avião estava no piloto automático, voando tranquilamente, a 2.000 pés de altitude. Enquanto isso, na cabine, o comandante Loft já estava meio impaciente. Ele então se levantou para ir ver o que estava acontecendo e, sem perceber, moveu a coluna de comando e desligou o piloto automático. Loft e sua tripulação não perceberam que o TriStar iniciou uma descida suave por conta própria. Foi o primeiro oficial Bert Storkstill quem percebeu algo de errado. Mas já era tarde demais. Ele alertou o comandante: "Nós fizemos alguma coisa com a altitude? Ainda estamos a 2.000 pés, certo?" Loft olhou para o seu altímetro. 100 pés. Ele se virou para o para-brisas. As luzes de aproximação do TriStar começavam a ser refletidas nas águas escuras dos Everglades. Eram 23 horas, 42 minutos e 5 segundos. A voz tensa de Bob Loft ficou registrada no gravador da cabine. "Ei! O que está acontecendo aqui?" Então houve-se o ruído da pancada. Pá! O L-1011 do voo 401 batia na superfície a 400 quilômetros por hora. Sua fuselagem se dividiu em 3 partes. As asas e os motores se separaram e vários pedaços se desintegraram e afundaram no fundo lamacento do pântano. 99 pessoas perderam a vida naquele acidente, incluindo Loft, Rappel e Stockstill. O fato das aparições terem ocorrido em outros aviões da frota da Eastern teve uma única explicação. Muitas peças do L-1011, November 310 Eco Alpha, foram aproveitadas naquelas aeronaves. Suspeitaram, então, que as almas daqueles pobres pilotos estivessem tentando se redimir do erro que cometeram,
principalmente a do piloto Robert Loft, que foi considerado o maior responsável pela tragédia. A Easter Airlines nunca se pronunciou sobre o caso. Nunca.